Olá pessoal, tudo bem? Conforme combinado com vocês durante a aula, ficou de eu mandar então essa aula para a gente complementar aí a nossa carga horária, perfeito? E para essa aula eu vou começar aí o nosso capítulo 4. Esse capítulo 4, que vai falar sobre polímeros, é um tema que está bastante próximo de vocês. No dia a dia, vocês usam demais esses polímeros. Independente se são polímeros naturais ou polímeros sintéticos, eles estão presentes no nosso dia a dia. Como exemplo, eu posso falar aí que vocês já devem ter ouvido falar há muito tempo, principalmente na área da biologia. As proteínas, por exemplo, são moléculas que são polímeros. Por que as proteínas são consideradas polímeros? Porque o polímero nada mais é que um conjunto de muitas cadeias carbônicas. E essa cadeia carbônica gigante que se forma através de várias pequenininhas é o polímero. Então, a definição de polímero é a seguinte: poli, muitos, meros, cadeia. Então, polímeros vai ser a junção de muitas cadeias. E essas muitas cadeias que vão ser juntadas entre si são chamadas de monômeros, que são cadeias pequenas, mas que precisam juntos fazer a força. Mais ou menos isso, entendeu? Todas precisam estar uma do lado da outra para que gere essa cadeia gigante e forme então a polimerização. Aproveitando o gancho, já que nós estamos falando da área da biologia, nós acabei comentando um pouquinho aí sobre a parte das proteínas. As proteínas, elas são formadas por aminoácidos. Lembram disso? Agora, o que vocês têm que pensar é o seguinte. Olha para vocês verem, nós temos cerca de 20 aminoácidos, certo? A tiamina, tem várias, mas também não vem ao caso. Para formar uma molécula de proteína, olha para vocês verem em que situação nós chegamos. Precisamos de no mínimo 100 moléculas pequenininhas de aminoácidos. Então vamos imaginar que dos 20 aminoácidos eu escolha um. Se eu for colocando esse aminoácido do lado do outro, do lado do outro, do lado do outro, do lado do outro, eu preciso fazer isso 100 vezes para formar uma molécula de proteína. Certo? Então, para vocês terem ideia do quão grande é um polímero, tá? Então, repetindo aí, polímeros são cadeias muito grandes formadas através de cadeias pequenas. Essas cadeias pequenas são chamadas de monômeros. Esses polímeros, eles podem aparecer na forma natural ou na forma sintética. A forma natural, a proteína é um exemplo deles, celulose. Já na parte aí sintética, vai aparecer muitos que estão no dia a dia de vocês. Que já eu conto para vocês a hora que a gente chegar em determinado ponto de polimerização. Perfeito? Essa junção de vários monômeros para formar a molécula de polímero, que é muito grande, é chamado de reação de polimerização. Tá bem? Então vamos guardar isso aí também. Agora, nós já sabemos que no dia a dia nosso é cheio dessa parte de polímeros. Só que vai da gente ter consciência também no descarte desses polímeros na natureza. Obviamente, estou falando agora dos polímeros sintéticos. E por que eu já estou lembrando de falar isso para vocês já nesse início? Porque quando cai em Enem, essa parte de polimerização sempre está ligada a alguma coisa ambiental, a um efeito ambiental, o que aquilo causa, tá certo? Porque isso é utilizado, essa reação de polimerização que produz os polímeros sintéticos é usada em produtos que vão ser derivados aí do petróleo e que vão chegar aí no meio ambiente e vão agredir o meio ambiente, certo? Então vamos parar e pensar aqui, ó. Primeira coisa, os polímeros, eles vão ser divididos em duas partes. Ele vai ser dividido em polímeros de adição e polímeros de condensação. São as duas partes que nós temos aí em relação às reações de polimerização. A primeira parte, na qual eu falo de um polímero de adição,
eu tenho que recordar que esse polímero, ele não tem perda de moléculas. O que seria isso? Quando eu fizer a minha reação, não pode perder nada do que eu tinha. Pare e pensa um pouquinho. Lembra que a gente acabou de ver agora há pouco nas correção dos exercícios sobre reações de eliminação e de desidratação? A desidratação, por exemplo, é a perda da molécula de água. Então, eu vou tirar a molécula de água dentro daquela molécula. Ou seja, está tendo perda de alguma coisa. Está aparecendo na reação, mas está tendo perda. No polímero, na reação de polimerização, na qual forma polímeros de adição, não há perda de nenhuma molécula. Já nos polímeros de condensação, vai existir perda de algum tipo de molécula. E na maior parte das vezes, esse polímero de condensação, ele perde uma molequinha de água. Uma ou várias molequinhas de água. Então vamos entender agora um pouco mais em relação à parte química disso, tudo que eu estou falando. Os polímeros, mais uma vez, como eles são essas cadeias pequenininhas, nós vamos trabalhar aí com a parte agora do carbono, composto que tem origem orgânica. Por isso que ele é um dos últimos tópicos a ser estudado no ensino médio, né? Tanto é que se você pegar qualquer coisa aí de Enem, de revisão, sempre o polímeros é uma das últimas coisas que a gente estuda. Então vamos parar e pensar aqui. Olha esse composto orgânico. Esse composto orgânico aqui, ó, é um carbono, certo? Um composto de carbono na qual ele é insaturado. Como assim insaturado? Ele tem a dupla ligação, ó. Então, se ele tem uma dupla ligação, ele poderia podia ser um alceno ou uma outra função, mas é um composto que seja insaturado, tem a dupla ligação. Agora, pare e pensa comigo. Eu vou juntar vários aqui, ó. Vou colocar um do ladinho do outro. Olha que coisa linda. Cada um desses compostos aqui, cada uma dessas cadeias, são os monômeros que eu já falei agora há pouco. Então aqui eu tenho um monômero, aqui eu tenho um monômero, aqui eu tenho um monômero. Mas a reação de polimerização, se eu tiver vários monômeros juntos, essa reação de polimerização ela acontece a partir do momento que eu tiver alta temperatura, alta pressão. E, obviamente, nesse caso, para que eu faça essa galerinha se enturmar para formar uma coisa só, né? Então eu vou precisar de algo para forçar isso a acontecer. E nesse caso, além de pressão, de altas pressões, altas temperaturas, eu vou colocar também ali a presença de um catalisador. Eu não vou ficar colocando a todo momento na setinha isso para vocês, mas guarda que foi necessário aí a presença então de temperatura, pressão e catalisador. Vamos parar e pensar então. Se eu quiser fazer uma reação entre os três, quiser somar aqui os três, obviamente, conforme eu falei, que são muitas moléculas para formar o polímero, então aqui ó, eu posso colocar mais, vou colocar 3 pontinhos, porque isso tudo que aconteceu aqui vai acontecer tudo para lá. Tudo que aconteceu para cá vai acontecer tudo para cá também, ó. Mas como que isso acontece? Vocês lembram que quando eu tenho uma insaturação, a primeira ligação é do tipo sigma. A segunda ligação é do tipo π. E se tivesse uma tripla ligação, seria também π. Então a primeira sigma, π e π. Como as ligações π são menos estáveis que a ligação sigma, pela junção aí de catalisador, pressão e temperatura, vai vir aqui, ó, e eu vou quebrar essa ligação de todos eles. E quebrando essa ligação de todos essas cadeias pequenininhas, aquela ligação, aquele carbono, ele não vai ficar estável, porque vocês já sabem, né? Vocês já estão careca, não tanto quanto eu, né? Mas vocês já estão carecas aí de saber que o carbono ele é tetravalente, ele tem que fazer as 4 ligações obrigatórias, concorda comigo? Então, se quebrar essas ligações aqui, cada um daqueles carbonos vai precisar completar um elétron cada um, uma ligação cada uma. Então, ó, esse carbono aqui, ele vai por um elétron, vai ligar nesse outro carbono,
Esse elétron vai compartilhar com esse outro carbono. Esse elétron compartilha com esse outro carbono. Esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. E aí vai embora. Então, o que aconteceu ali? Como eles vão precisar completar, olha esse carbono. Como se eu quebrar aquela ligação tripla, ele tem agora só 3 ligações. Então, ele liga um com esse carbono. Ficou com 4. Daí, esse carbono aqui, ele só tinha 3 se eu quebrar aquela dupla ligação. Então, essa ligação que vai ser surgida aqui, ele vai encontrar com esse outro carbono que está precisando de 1. E nisso eu vou ter vários compostos assim, ó. Esse carbono vai estar ligado com esse, uma simples. Daí esse carbono liga com esse, hidrogênio, hidrogênio, simples. Esse carbono liga com esse, simples. Esse carbono liga com esse e vai embora. A mesma coisa esse, vai vir embora. Então isso aqui que formou, ó, é um exemplo de reação de polimerização. Porém, nós não representamos dessa maneira, certo? A gente representa apenas ele assim, ó. Olha que coisa fofa. Com o número N aqui. Por que N? N cadeias, N situações dessa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, o quantas forem necessárias. Lembra que eu falei da proteína no início da aula? São 100 cadeias de monômeros para formar a proteína. Então aqui eu teria que ter 100 desses aqui para formar uma molequinha de proteína. Concordam comigo? Então essa situação acontece na qual eu vou juntando várias cadeias pequenas que são os monômeros para formar essas cadeias grandes. Nesse caso, tá? Nós vamos ver aí a situação na qual nós vamos ver os polímeros de adição inicialmente. Os polímeros de adição são aqueles que não têm perda de nenhum tipo de molécula. O mais simples de todos que nós temos aí para falar vai ser o etileno. Então, ó, o etileno, ele é um carbono insaturado. Olha esse carbono aqui. Eu tenho, então, essa molécula completa. Então, eu tenho o etileno ou eteno. O nome usual, não sei se foi alguém que me perguntou, ainda hoje, porque eu estou gravando a aula um dia anterior, né? Alguém me perguntou, se eu não me engano, foi a Natália, que me perguntou qual seria o nome usual do etileno. Etileno é o eteno, ó. Etileno. Esse etileno, tá? N cadeias dele juntas uma da outra, na presença de pressão, de temperatura, de catalisador. Lembra que eu mostrei agora há pouco? Eu vou quebrar essa dupla ligação dele aqui, ó, por conta dessa pressão, disso tudo, e eu vou formar aqui um composto saturado, perfeito? Ó, aqui vai ser hidrogênio, aqui vai ser hidrogênio, hidrogênio. Vou até forçar aqui, ó, vou colocar o hidrogeninho para vocês terem certeza que realmente é o etileno que está aqui. Porque se eu colocasse um outro elemento aqui, já não seria, concordam comigo? Então, ó, liguei no hidrogênio, 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 hidrogênio. Mas como quebrou aquela ligação, o carbono agora, ele está fazendo 3, ó. 1, 2, 3. Então, ele precisa fazer a quarta ligação. Aqui também ele precisa da quarta ligação. Concordam comigo? Então, ele precisando dessas ligações, a gente fecha um parênteses aqui, ó, e a gente vai representar essa cadeia com o número N. Porque isso vai acontecer dezenas de vezes, tá? Cadeias grandes. Esse composto na qual vai se repetir esse pedaço de cadeia N vezes, ele é chamado de polietileno. Esse polietileno é um polímero de adição, certo? O polietileno, não sei se você conhece a sigla dele é o PE. Polietileno. Então, se você procurar lá no Enem PE, vai ser o polietileno. Ah, professor, mas daí eu tenho que saber todos. Infelizmente, você tem que saber, no mínimo, aí os principais. Polietileno, PET,
conforme eu for fazendo aí a aula no dia a dia, a gente vai focando em cada um. Esse foi o primeiro. Ah, e uma coisa, no Enem, no Enem, isso aqui, esse polietileno, ele cai como PEAD, PEDD. Ou seja, um polietileno de alta densidade, um polietileno de baixa densidade. Dependendo do que ele quer comentar com vocês e qual dado que ele vai fornecer no exercício. Perfeito? Outro exemplo aí que nós temos tem vários outros na apostila para vocês. Vou até pegar a apostila para relembrar. Na página 63 da apostila, pessoal, olha para vocês verem, nós temos o PVC, que é o policloreto de vinila, tem o PTFE, que é o Teflon, tem o PS, que é o poliestileno, perfeito? Vou fazer só do PVC para vocês enxergarem aqui, ó. É mais ou menos tudo isso que aconteceu. Porém, a molécula de PVC, eu tenho a presença de um átomo de cloro aqui, ó. Esse átomo de cloro vai fazer com que eu tenha o nome dessa substância usual, tá? Se você quiser colocar lá cloroeteno, não tem problema, você pode colocar. Porque esse aqui, ó, cloro, ele é um aleto orgânico, lembra disso? Aleto orgânico é só colocar o nome do elemento químico e repetir a cadeia. Então eu poderia colocar cloroeteno, sem problema nenhum. O nome usual dele aí, nós temos que é o cloreto de vinila. Esse cloreto de vinila também, em altas pressões, temperatura e na presença de um catalisador, vai quebrar essa dupla ligação aqui fofinha, porque a segunda ligação é uma pi, ela é menos reativa que a sigma e vai formar um composto saturado na qual eu tenho cloro. Esse composto aqui, N vezes ele, formou um polímero gigante através de uma polimerização, uma reação de polimerização. E nesse caso, como não houve perda de molécula nenhuma, então eu classifico esse polímero como um polímero de adição. E nesse caso, que é esse tipo de molécula, eu vou ter então a formação do PVC. Esse PVC aí é usado nos canos que a gente usa no dia a dia. Agora vocês já devem estar ligando. Por que o professor no início falou assim que essa parte de polímeros cai nessa parte ambiental? Porque vai se jogando no meio e os que são derivados de petróleo, a gente já sabe que tem um alto tempo aí de decomposição na natureza. Concordam comigo? Aqui já vai entrar o PET, já vai entrar entre outras situações, certo? Entra a parte do isopor, esse aqui, o primeiro que eu tinha comentado, o poliestileno. Aquele lá, ele é usado para encapar fios. Você já viu que todos os fios, dentro tem o fio de cobre, mas em volta dele tem uma capinha plástica? Aquilo é o poliestireno, foi o primeiro exemplo que eu mostrei. Certo? Agora, para a gente poder fechar aí, um polímero que é de condensação, lembra que eu falei? O de adição não tem perda, mas o de condensação tem perda. Como que seria essa perda, então? Vamos colocar um exemplo aqui, ó. Vou até copiar. Nossa, tem um fiozinho na ponta da minha caneta que tá... Agora vai melhorar. Vou fazer até o desenho pequenininho aqui, porque senão não vai caber. Aqui eu tenho um ácido que é chamado de ácido teriftalático. Não se assuste, se você perdeu esse nome aí, você vai ter ele lá na página 64, tá? É o segundo exemplo, ácido teriftalático, ok?
Esse ácido vai reagir aqui com tantas moléculas desse álcool. Então, como eu sei que são várias, eu já vou ter que colocar um Nzinho aqui, ó. Esse N é como se fosse o coeficiente de balanceamento. Então, por exemplo, eu preciso de 100 dessas para formar o meu polímero. Então, olha o que vai acontecer aqui. A gente já viu na outra aula que quando eu tenho ácido carboxílico, que eu tenho álcool, acontece reação de desidratação. Concordam comigo? Então, se acontecer reação de desidratação, ó, essa hidroxila aqui vai se juntar. Nossa, acho que eu até falei muito alto, né? Essa caneta tá ruim. Vai se juntar com esse hidrogênio. Essa hidroxila vai se juntar com esse hidrogênio. Uma hidroxila com hidrogênio forma uma molécula de água. Então, essa molécula, essa hidroxila aqui também, ó, também vai se juntar com esse hidrogênio. Olha o que sobrou dessa estrutura toda aqui. Sobrou carbono, dupla O, aqui um O. Esse O está precisando de ligação, certo? Até melhor se eu juntar aquele hidrogênio ali com a hidroxila, para eu ter um final da minha cadeia. Eu acho que até melhor essa representação, tá? Ó, deixa eu fazer isso aqui. Vou pegar esse O aqui e vou juntar ele tudo com isso aqui. Agora, olha o que eu vou ter. Continuando aqui desenhar a cadeia, senão eu me perco. Carbono, dupla O. Só que agora eu tenho esse O, CH2, CH2 e mais um O. E eu já falei para vocês que teve perda da molécula de água, né? Vou colocar N águas aqui porque são N cadeias que vai ter essa perda. Então, ó, fecha isso aqui N vezes. Então, olha o que aconteceu. Dentro dessa reação, mais ou menos que teve uma desidratação. Então, se acontecer de N monômeros se juntarem entre si para formar o polímero e ainda tiver perda de alguma molécula, daí eu falo que esse é um polímero de condensação e não de adição. O que ajuda vocês a pensarem aí é que esses polímeros que são de condensação, eles não aparecem muitos, tá? Então eles aparecem em menor quantidade. A não ser quando eles falam mais do nylon, certo? Do nylon, aí do PET e assim por diante. Esse carinha que formou aqui, o nome oficial dele, vou até colocar, vai ser o polietileno terifetalato. O que seria isso aqui, ó? Polietileno terifetalato. Olha que coisa rica. Essa é a molequinha do PET. Então, o PET nada mais é que um polímero de condensação. Outro exemplo que nós temos é o nylon, tá? Que é uma outra cadeia que tem a função amina, que também perde a molécula de água, certo? Então, só para a gente fechar, até com mais um exemplo que a gente usa muito no dia a dia, acabou de vir na minha cabeça, as sacolinhas plásticas. As sacolinhas plásticas é o polietileno, que nós vimos lá no comecinho da aula, certo? Então, a gente usa muito no dia a dia. Então, para a gente fechar, resumindo, polímeros são cadeias gigantes formadas por pequenas moléculas chamadas de monômeros. Eles se formam através da reação de polimerização, que é necessário pressão, temperatura e um catalisador. E eu posso classificar esses polímeros de adição ou de condensação. Ambos os polímeros têm cadeia grande. A diferença dessa reação, que vai surgir um polímero de adição e um de condensação, é que no polímero de adição não sobra molécula, não perde molécula. Eu só quebro aquela dupla ligação.
Já no polímero de condensação, sempre vai estar formando uma outra molequinha, perdendo. Eu estou tirando daqueles dois lá, ó, daquelas duas macro, para formar aqui essa molécula, nesse caso, de água. Então, quando eu tenho perda, daí eu falo que é um polímero de condensação. Quando eu tenho uma formação de um polímero que tem todas as cadeias, 2, 3 tipos de monômeros diferentes, ó, aqui tem 2, mas quando eu tenho 2, 3, 4, eles são chamados de copolímeros. Também tem esse nominho especial que talvez possa aparecer na apostila para vocês, de copolímero. Mas esses copolímeros, eles podem ser formados tanto por adição ou por condensação. Ele não tem uma regra específica de qual tipo de reação que ele vai ser formado. Fechou aí, pessoal? Espero que vocês tenham aí compreendido um pouquinho. Se compreendeu um pouco do que eu falei, tentem fazer pelo menos os exercícios da página 66, do número 1 ao número 3. Podemos combinar assim? Pessoal, outra coisa, se você sentir, nossa, eu não sei o nome de todos os polímeros, pode ficar tranquilo. Isso você não tem obrigação de saber todos mesmo, né? Mais os do dia a dia. Dá uma folhadinha na apostila, principalmente nas páginas 63, 64, 65, tá falando de vários aí. E é lógico, no decorrer aí da apostila, nós vamos falar demais, né? Então, assim, vocês vão acabar se familiarizando. Lembra lá no início da orgânica? A gente tinha um pouquinho de receio de dar os nomes? Aqui, daqui a pouco vocês familiarizam com cada um. Perfeito? Então, façam os exercícios. Na próxima aula de terça-feira, a gente comenta tudo isso aí de novo, tá certo? E qualquer dúvida, estou à disposição. Pessoal, então até a próxima terça, se Deus quiser. Tchau, tchau.